Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael e esse é o canal Imigrei Portugal. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a parte de cidadania. Vocês já viram no outro vídeo e também em outras redes sociais nossas. Eu tenho cidadania portuguesa. Tem mais ou menos uns 4, 5 anos que eu tenho ela. Vou contar um pouco da minha e depois eu vou dar mais ou menos o que eu pesquisei sobre para poder passar para vocês, para ficar um pouco mais claro como é que funciona. Eu sou bisneto de português. Então, meu bisavô nasceu em Portugal, se mudou para o Brasil, enfim, casou, etc e tal. Meu bisavô havia falecido e aí a gente começou a correr atrás do processo de cidadania. Então, como é que funcionou? Primeiramente, a gente pegou toda a parte de documentação dele e aí a gente contou com uma assessoria para isso. Tá? Um escritório de advocacia especializado na parte de cidadania cuidou dessa parte pra gente. Na verdade, não só dessa parte, mas de todo o processo de cidadania até chegar em mim. Então, inicialmente, foi tirada a cidadania de pai para filho, no caso do meu bisavô para minha avó, em seguida da minha avó para meu pai e, por fim, do meu pai para mim. Eu não lembro mais ou menos o tempo, mas demorou bastante por conta da documentação. E isso é normal, tá? Eu sei que você tem a documentação toda certinha. Por exemplo, no meu caso, meu bisavô morreu. Meu bisavô era português, muita parte da documentação ele já não tinha, certidão e tudo mais, então teve que correr atrás disso e era muito mais burocrático. Mas, por exemplo, seu pai é português e aí você pode tirar direto, seu pai é vivo, é muito mais fácil que você já tenha a documentação direta. Então vamos lá só para não me perder. Eu posso ou não tirar essa cidadania? Você pode verificar, tá? Você pode consultar em alguns sites e até mesmo escritórios que façam esse tipo de consulta para você. Existe a maneira de você fazer sozinho e assessorado. Cara, eu aconselho a assessoria, tá? Por mais que você gaste um pouco mais, mas acredito que você pode concretizar essa cidadania mais fácil por lá. Tá? Você pode fazer sozinho. Conheço pessoas que estavam tirando sozinho, um pouco mais dor de cabeça. Mas, se você optar, não tem problema, tá? Então, inicialmente, verificar se você é apto a ter essa cidadania. Com relação ao processo, bom, como eu falei, o processo ele pode variar o tempo, tá? A Bruna, por exemplo, está tirando a dela. Então, a gente pesquisou, a gente estudou muito, ela também está com o escritório que está cuidando disso, mas vai dar mais ou menos uma média de tempo. Se você é neto de cidadão europeu, para você poder tirar essa cidadania direta de neto, demora em mais ou menos uns 3 anos. No caso de pai para filho, em torno de 6 meses. Isso pode variar, tá? Eu estou dando uma média, em larga escala, de mais ou menos quanto pode demorar esse processo. O que inclui esse processo todo? Então, por exemplo, certidões, transcrições, todos os documentos necessários, tanto do cidadão português, como o seu, como do seu pai, da sua mãe, da sua avó, tudo vai precisar. Isso realmente decorre tempo e dinheiro. A maioria desse processo de cidadania vai ser tempo e dinheiro. Vai demorar um período, você vai pagar um pouco, você vai pagar um pouco mais, vai ser um pouco mais rápido, vai ser um pouco mais demorado. Isso depende muito da parte de documentação que você tem e de qual processo você vai utilizar. Com relação a custo, tá? Vou citar novamente a Bruna como exemplo, porque o meu, eu não atuei direto na parte financeira dele. A Bruna tá tirando a cidadania também portuguesa e ela já gastou aí uma média de 5 mil reais. Volto a falar, são casos e casos. Pode ser que você gaste mais, pode ser que você gaste menos. Pode ser que você faça sozinho e não gaste quase nada, porque você já tem toda a documentação. Pode ser que você faça com uma assessoria e acabe gastando mais. Isso é muito relativo. Eu estou citando o meu exemplo de processo e o exemplo da Bruna de processo com relação a tempo e custo, tá? Tipos de cidadania, por exemplo, a minha foi a cidadania direta. Então, foi passando de geração em geração até chegar em mim. Existe a cidadania por casamento. Por exemplo, eu sou cidadão europeu. Casei com a Bruna. A Bruna, ela passa a ter direito da cidadania. Mas ela não pode passar, por exemplo, para a Sofia. Tá? A Sofia não pode ter essa cidadania. Outro caso. A Bruna tirou a dela, eu tenho a minha, obviamente, se a gente tiver o nosso filho, ou eu tenho um filho, a Bruna outro filho, todos os dois podem ter cidadania, porque são diretos de um cidadão europeu. E a outra é por tempo. Então, se você pesquisar, você vai ver, eu consegui tirar minha cidadania, sei lá, morando 5 anos em Portugal. Também, você pode tirar. Porém,
ela também não passa para outros descendentes, tá? Então só você vai ser cidadão e acabou aí. Existe uma última que a gente até pesquisou, que é a parte de empresa, negócio. Então se você abrir um negócio, aí tem que verificar aqui com relação ao montante de quanto você vai investir, e aí você passa a ter direito a essa cidadania também. Então vamos lá, por alto, 4 cidadanias. Direta, que aí você pode passar para os seus descendentes. Por casamento, então o meu cônjuge, ele passa a ter a cidadania, mas ele não pode passar para os descendentes dele. Por tempo, então o tempo que você vai ficar em Portugal, sei lá, 5, 6 anos, você tem direito à cidadania. Também você não passa para os seus descendentes. E por fim, é a parte de negócios. Então, se você abrir um negócio, você tem, enfim, você investiu um determinado dinheiro na economia do país, você tem direito à cidadania. Esse caso específico, a gente estudou, eu li há pouco. Então, assim, se você pretende fazer isso, eu aconselho você a estudar um pouquinho mais, pesquisar mais a fundo, ou então deixar as dúvidas aqui que a gente pesquisa e passa para vocês, tá? Porque isso realmente foge do que a gente está vivendo aqui. Benefícios. Um exemplo inicial, que é o que a gente passou recentemente aqui. Emprego. Todas as entrevistas que eu fiz, a primeira pergunta foi: você tem todos os documentos? Então, assim, pelo fato de eu ser cidadão, isso foi um pouco mais fácil. Assim como eu escuto muita gente falar: você tem cidadania? Então para você é muito mais fácil. Cara, com relação a emprego, eu achei sim, porque como eu já tinha toda a documentação, eu só apresentei e acabou. Realmente, para quem vem, sei lá, com visto de turista para tentar arrumar emprego, até tirar toda a documentação e tudo mais, é chato, demanda tempo. Mas nesse ponto eu vi muita vantagem, sim, tá? Para mim, o que eu visualizei, o que eu vivi aqui, nesse pouco mais de um mês, a facilidade que eu tive é essa. Eu já ter toda a documentação pronta, eu só apresentar para o que eu preciso. Quais são outros benefícios? Eu posso morar em outros 27 países da União Europeia, sem problema algum. Tá? Eu sou cidadão europeu, então eu posso entrar em qualquer um desses 27 países e morar sem problema nenhum. Eu tenho, como eu falei, por exemplo, eu citei o exemplo do trabalho. Você ser um cidadão europeu, ele gera menos burocracia para a parte do país. A gente já comentou até em outros vídeos que, enfim, é chato, demanda tempo, mas isso vai demandar em qualquer lugar, só que você sendo cidadão europeu, ele é um pouquinho mais rápido. Isenção de visto consular. Então, exemplo. Eu quero viajar para os Estados Unidos. Eu posso ir apenas com uma autorização. Então, eu posso ficar lá durante 90 dias só com essa autorização. Se eu desejar ficar mais tempo lá nos Estados Unidos, aí eu preciso da entrada no meu visto. Então, por exemplo, no meu caso, eu posso fazer dessa maneira. A Bruna, por exemplo, se ela quisesse ir para os Estados Unidos, ela precisaria tirar o visto americano dela para ela poder usar lá. E o outro ponto que eu comentei no outro tópico, que é de você poder passar essa cidadania para os seus descendentes. Então, você tirando, toda a sua família, a partir dali, passa a ter direito a ter a cidadania e passa também, tirando, a ser um cidadão europeu, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha sido relativamente fácil de entender. Eu confesso que é um processo bem chato, longo, e tem muito detalhezinho. Então, assim, é específico para cada tipo de pessoa. Mas qualquer coisa, deixa as dúvidas aí nos comentários, a gente vai responder. E já deixa o like, segue o canal, indica para todo mundo. E se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo ou sugestões para o próximo, deixa aí para a gente poder fazer, tá? Valeu!